Abra a Santa Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Amém. A partir do versículo 26. Atos, capítulo 3. Não é capítulo 4, Atos, capítulo 4, a partir do versículo 26. Diz assim: Levantaram-se os reis da terra, e os príncipes se ajuntaram a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente contra o teu santo Filho Jesus, que tu ungistes, e ajuntaram não só Herodes, mas Pôncio Pilatos com os gentios e os povos de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu conselho tinham anteriormente determinado que se havia de fazer. Agora, pois, ó Senhor, olha para as tuas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda ousadia a tua palavra, enquanto os estendes a mão para curar e para que te façam sinais e prodígios pelo nome do teu santo Filho Jesus. E tendo eles orado, moveu-se o lugar em que eles estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciaram com ousadia a palavra de Deus. Repetindo o versículo 31. E tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciaram com ousadia a palavra de Deus. Ó Deus Todo-Poderoso, louvado e engrandecido é o teu santo nome, digno de toda honra, toda glória e todo poder. Fale aos nossos corações, trazendo as instruções da sua palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém. Estamos aqui diante da palavra do Senhor que fala a respeito de um poder glorioso que veio através da oração. E esse poder é chamado de avivamento. E quando falamos em avivamento, nós temos que ter consciência de alguns passos que são importantes. O primeiro passo para o avivamento é o arrependimento. O que é avivamento? É um mover espiritual grandioso na vida da pessoa. O avivamento é um agir poderoso na vida da pessoa. O avivamento é um encorajamento na fé grandioso por parte do Senhor na vida da pessoa. E não há avivamento sem arrependimento. O primeiro passo para avivar é se arrepender. O primeiro passo para se encher da glória de Deus é se arrepender. É reconhecer a natureza pecaminosa, é reconhecer as falhas, é reconhecer a sua natureza frágil e pedir ao Senhor força, e pedir ao Senhor sabedoria para que tire todo impedimento. Louvado seja Deus. Quando o crente verdadeiramente se arrepende, confessa ao Senhor, fala abertamente ao Senhor aonde é que está a sua fragilidade, aonde é que está a sua dificuldade. O Senhor age encorajando, o Senhor age movendo grandemente, o Senhor age abrindo, aleluia, o caminho da fé para que a pessoa possa ter força para arrepender e abandonar aquele pecado que atrapalha o avivamento. Louvado seja Deus. Quando falamos em arrependimento, estamos sim falando dos pecados da carne, mas também estamos falando dos pecados do Espírito, a negligência, a frieza, o abandono da fé, o abandono da leitura
meditação da palavra, o abandono da oração, o abandono de uma consagração, de uma busca maior, de uma busca mais intensa. Portanto, precisamos, aleluia, estar sempre avaliando a nossa vida, o nosso caminhar, para ver aonde é que nós estamos pecando em carne para nos arrepender, e aonde é que estamos pecando na alma, para que também possamos arrepender. Louvado seja Deus. Estando arrependido, outro passo para o avivamento é a conversão. Aleluia. Mas já sou convertido? A nossa conversão é uma luta diária. A nossa conversão é uma luta constante. Precisamos estar mesmo convertidos. E o que é conversão? É mudança de vida. Conversão é mudar de vida, é mudar as atitudes, é mudar aquilo que está fazendo, que não agrada a Deus. É parar de praticar, é parar de fazer aquilo que é contrário ao Evangelho de Jesus Cristo. Louvado seja o nome santo do Senhor. A conversão é um passo importante para estar avivado, para se encher da glória de Deus. Muitos crentes estão há muito tempo na igreja, mas ainda não tiveram uma conversão. Estão, frequentam, participam, até fazem algumas coisas, mas ainda não se entregaram de verdade, ainda não se entregaram por completo, ainda tem uma velha natureza, ainda tem raízes do passado, ainda tem algo que impede que a glória do Senhor seja completa. E à medida que o Espírito Santo vai trazendo a revelação, é necessário ir desprendendo, porque a conversão envolve mudança de vida. A conversão é caracterizada por mudanças de atitude. A conversão é um passo novo na vida da pessoa. A conversão é um viver novo, é um viver diferenciado na vida da pessoa. Louvado seja Deus. E se estamos verdadeiramente convertidos, a nossa vida muda. Aquilo que antes dava prazer, hoje não dá mais. Aquilo que antes tomava o nosso tempo, hoje não toma mais. Aquilo que antes ocupava a preocupação da nossa cabeça, já não se preocupa mais. Porque as coisas velhas se passaram e eis que tudo se faz novo. Vivemos em novidade de vida. Vivemos em novidade porque as coisas novas serão acrescentadas em nossas vidas. Louvado seja o nome santo do Senhor. Quando falamos em avivamento, nós falamos também em oração. Não existe avivamento sem vida de oração. E quando falamos de oração para avivamento, não é aquela oração quando acorda, a oração na hora do almoço, a oração de agradecimento no jantar e a oração antes de dormir. Não, para um avivamento é necessário uma busca diferenciada, uma oração diferenciada, um momento a sós com o Senhor. É necessário uma oração em conjunto, onde estaremos orando junto com outros, mas é necessário uma busca individual. Sem a busca individual, não há avivamento. Tem a busca unida, tem a busca junto, tem a oração em conjunto, mas o avivamento depende da oração individual. E quando falamos oração individual, não é 5 minutos de oração, não é 3 minutos de oração. Quando falamos em uma oração individual, estamos falando de uma entrega, no momento em que você começa a falar com o Senhor sem um tempo determinado para parar. Em que você fala com o Senhor com sabedoria, com ousadia, com desprendimento, em que chora na presença do Senhor. Se a oração não te move, e se a oração não te faz derramar lágrimas, não está avivado. Porque o avivamento proporciona isso. O avivamento, ele proporciona um quebrantamento. A nossa alma, ela sente do Senhor. Como o salmista escreveu, a minha alma anseia por ti. A minha alma deseja por ti.
Aleluia. E se não há esse desejo, se não há essa ansiedade, se não há essa vontade de ter esse contato com o Senhor, não há avivamento. Não há avivamento. Aleluia. Portanto, pratique uma vida de oração. Na leitura que nós fizemos, Atos 4, fala a respeito de uma igreja de oração. Pedro e João perante o Sinédrio, a igreja estava orando por eles. Paulo e Silas na prisão, a igreja estava orando por eles. Louvado seja o nome santo do Senhor. Quando há avivamento, há um desprendimento para orar mais, para clamar mais. E não há um relacionamento com Deus que não seja por oração. Não há uma ligação com Deus mais íntima e mais próxima se não houver oração. Portanto, já vimos aqui nessa noite arrependimento, conversão e oração. Passos importantes, passos fundamentais para quem quer uma íntima compaixão com o Senhor. Aleluia, louvado seja Deus. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, nos versículos 25 e 26, está escrito assim: perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces dos cárceres se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. Aleluia. Se há avivamento, a oração vai ser estrondosa como um terremoto. Se há avivamento, a oração vai ser uma explosão como um terremoto. Aleluia. Agora, se a oração não move nem uma cortina, não há poder. Aleluia. Para que haja um terremoto, é preciso um avivamento. Oração constante, oração profunda, busca profunda. Momentos de qualidade com o Senhor. Momentos de qualidade na presença do Senhor. O que é momento de qualidade na presença do Senhor? Um momento em que você começa a falar com o Senhor sem hora para parar. Pode durar meia hora? Pode, mas pode durar 2 horas. E você nem vai perceber, e você nem vai sentir. Louvado seja Deus. Porque você estará entronizado, ou estará entronizada com o Espírito Santo. As coisas ao redor não farão sentido, os ruídos ao redor não farão sentido, as ocupações, as preocupações ao redor não farão sentido. Avivamento é intimidade com o Senhor. E a intimidade com o Senhor é a oração de qualidade. A oração profunda, a oração eficaz. Paulo e Silas estavam presos. E a oração da igreja, de uma igreja avivada, tremeu, aleluia. Tremeu aquele cárcere com um terremoto, a ponto das paredes racharem, as grades serem arrancadas. E aquilo que prendia as mãos e prendia os pés, também se abriu, pelo poder da oração. Portanto, ore. Portanto, clame. Portanto, escolha o momento em que você possa estar com Deus e falar com o Senhor profundamente e em sabedoria. E a tua oração avivada será como estrondo, será como uma explosão para a glória do Senhor. Um outro passo importante para um grande avivamento é o poder do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é a nossa ligação com o trono. Porque quando Jesus subiu aos céus, cumpriu-se a promessa em que ele disse: eu vou, mas enviarei o outro Consolador. E nós não estamos só. Nós não estamos abandonados. Não temos o que temer. O mundo passa
por um momento difícil, guerras, rumores de guerras, conflitos, contendas, nações contra nações, governos contra governos. E nós não temos o que temer, porque isso são sinais dos últimos dias da igreja na terra. Até país de tradição de paz como o nosso está sendo provocado para a guerra, está sendo chamado para a guerra. Sinais que está muito próximo à vinda do Senhor, sinais que está muito perto do Senhor Jesus voltar. Por isso precisamos estar atentos naquilo que é o objetivo da igreja. Não importa o que acontece no mundo, no que acontece na segurança, no que acontece na economia, a tendência é ficar cada vez pior, sim, porque é profético. Para que Jesus venha buscar a igreja, é preciso caos, é preciso um alvoroço para as pessoas orarem. Volta logo, Senhor Jesus. Ninguém está orando assim. Ninguém está orando, volta, Jesus. Portanto, há de haver uma grande incomodation. Todos vão se sentir em risco, todos vão se sentir em perigo, todos vão sentir escassez. Em toda parte do mundo será assim, porque é profético. Para que clamem, volta, Jesus. Para que orem, volta, Jesus. Para que digam, volta, Jesus. Por isso é necessário um grande avivamento. Por isso é necessário uma busca profunda, porque está muito próximo da vida do Senhor. E a igreja está adormecida. E a igreja não está percebendo. A igreja está usando as armas do mundo, o discurso do mundo, os sentidos do mundo. E nós estamos no mundo, mas não fazemos parte. O nosso reino não é daqui. Louvado seja o nome santo do Senhor. E o poder do Espírito Santo é o que nos vai dar o convencimento. O poder do Espírito Santo é o que vai nos dar sabedoria. O poder do Espírito Santo é o que nos vai encorajar. Aleluia. E se nós não tivermos o poder do Espírito Santo, não haverá avivamento. Se a presença do Espírito Santo em nossa vida for singular, for limitada, não haverá o avivamento. Para que se tenha o avivamento, é necessário uma explosão do Espírito Santo. É necessário um mover grandioso do Espírito Santo. É necessário uma busca verdadeira, uma busca constante, uma busca poderosa. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aleluia. Em Atos 4:31, onde nós fizemos a leitura, está escrito assim: todos foram cheios do Espírito Santo. O que é ser cheio? Cheio é chegar até o topo. Se tiver um dedinho para baixo, não está cheio. Se tiver 2 dedinhos para baixo, não está cheio. Se tiver 4 dedinhos abaixo, não está cheio. Cheio é quando está no topo. E estaremos cheios do Espírito Santo quando não estiver lugar para a carne, quando não estiver lugar para o mundo, quando a nossa vida estiver completamente entronizada com a glória do Senhor. Quando a nossa preocupação será apenas ganhar almas para o reino e preservar a nossa salvação. Como diz em Apocalipse: guarde o que tu tens, para que não roubem a sua coroa. Louvado seja Deus. Guarde o que tu tens, para que não roubem a sua coroa. Não permita que venham roubar de ti o que é mais precioso: a comunhão com o Senhor, a glória do Senhor, o avivamento, o poder, aquela explosão. Louvado seja o nome santo do Senhor. E o crente tem que buscar isso, porque ele precisa, na hora que ele canta, tem que ter uma explosão, tem que ter uma vibração. Quando ora, tem que ter aquela explosão, aquela vibração.
Quando anuncia a palavra, quando anuncia o Evangelho, tem que ter aquela explosão, tem que ter aquela aleluia, aquela força que não vem de nós, mas vem dos céus e nos toma de tal maneira. Louvado seja Deus, glorioso seja o Senhor. E o avivamento é isso, é arrependimento, é conversão, é vida de oração, é intimidade com o Espírito Santo, é uma conversa franca e sincera diariamente com o Espírito Santo de Deus. Louvado seja Deus. E não há avivamento sem a palavra de Deus. E conhecereis a verdade vos libertará. É a palavra que nos liberta, é a palavra que nos encoraja, é a palavra que molda o nosso viver, é a palavra que nos instrui, é a palavra que nos orienta, é a palavra que nos conduz, é a palavra que nos ensina, é a palavra que nos concede poder dos céus. Não podemos viver sem a palavra. A palavra é o alimento. Não podemos viver sem o café da manhã, sem o almoço, sem o jantar. E quem dera algumas merendas nesses intervalos. Não tem como viver. Não dá para viver. Nós precisamos viver puramente pela fé. E a palavra é o que vai direcionar a nossa vida. A palavra é o que vai conduzir os nossos passos. A palavra é o que vai nos encorajar. A palavra é o que nos dá sabedoria e entendimento. Louvado seja Deus. Por isso, buscai a palavra. Se encha da palavra. Deixe a palavra mover a sua vida. Ocupe a sua mente com a palavra. E a tua oração será diferente. E a tua comunhão com o Espírito Santo será diferente. E a tua conversão será verdadeira. E o teu arrependimento será constante. Louvado seja Deus. Portanto, crente, busque o avivamento. Não seja mais um daqueles que o Senhor olha e fala, como está em Apocalipse. Não é morno nem é quente. Sinto vontade de que ele for voltar. Mas seja aquela pessoa que o Espírito Santo se agrada em mover. Porque sabe que há lugar. Porque sabe que ali se dá oportunidade. Seja aquela pessoa a qual o Senhor olha dos céus e diz: ali há brasas vivas. Glória a Deus. Por isso, buscai o avivamento, clamai pelo avivamento, insta pelo avivamento, para que a glória e o poder de Deus te acompanhem, para que o mover de Deus te acompanhe, para que a unção da glória do Senhor te acompanhe. Louvado seja Deus. A glória do Senhor, ela nos enche, ela nos move. A misericórdia do Senhor nos protege, nos guarda. A sabedoria do Senhor nos dá a direção certa, o entendimento certo, a medida certa para tudo que precisamos. O Senhor quer fazer uma grande explosão nesses últimos dias da igreja. Não espere nada da política, da economia, da segurança, porque é necessário que o caos seja instalado, para que os santos clamem: volta logo, Jesus. Não tem esperança naquilo que é do mundo. Não tem esperança naquilo que é humano. Porque perto da vida de Jesus haverá um descontrole geral na terra. Ninguém mais vai se entender. As famílias vão rachar. Nós já estamos vendo as famílias rachadas. As famílias vão se dividir, vão se contender. Amigos vão se contender. Nações vão se contender, vão ter conflito entre nações. Vai haver doenças e mais doenças, e nós estamos vendo isso. Muito perto da igreja vão estar problemas que nunca eram problemas, serão constantes. Por quê? Porque a igreja precisa clamar:
Volta logo, Jesus. Volta, Jesus. Aleluia. No tempo antes de Jesus voltar, o povo judeu teve um esfriamento tão grande que ficaram 400 anos sem ouvir Deus falar com eles. É o chamado 400 anos de silêncio profético. Chamados 400 anos em que não se levantou nenhum profeta para falar em nome de Deus. E foi um grande caos. E tornaram-se cativos na Babilônia. Tornaram-se escravos novamente. Um povo que já era liberto, que já tinha a sua terra, perdeu a sua terra, voltou a ser escravo. Voltou a pagar impostos para estrangeiros. Voltou ao domínio estrangeiro. 400 anos de silêncio profético. Até que aquele povo começou a clamar, começou a lembrar do que os profetas diziam: o Salvador virá. E começaram a clamar: envia, Senhor Salvador. Envia, Senhor Salvador. E Deus levanta o último dos profetas, João Batista. Depois de 400 anos de silêncio profético, Deus levanta um profeta chamado João Batista, que chama o povo para o arrependimento, que chama o povo para uma reconciliação com o Senhor, que chama o povo para um avivamento, para que pudesse vir o Salvador. E Cristo veio, e Cristo voltou. Mas a palavra fala que muito perto da segunda vinda de Jesus, que muito perto do arrebatamento da igreja, que muito perto do dia em que a igreja seria tirada da terra, haveria também um grande esfriamento, uma grande distração, que as pessoas não iam mais dar valor para as coisas espirituais, para as coisas do reino. Haveria caos na economia, na segurança, na política. O mundo estaria em conflito. Não haveria um lugar onde pudesse dizer: aqui estamos em paz, aqui estamos seguros. Não existirá um salário que possa dizer: vai ser suficiente. Mas aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião, não se abalam, mas prevalecem para sempre. E a promessa é: o que perseverar até o fim será salvo. Louvado seja Deus. E não demora. A oração da igreja será: volta logo, Jesus. Volta logo, porque já não suportamos mais. São doenças e mais doenças, guerras e mais guerras, a economia cada vez pior, a escassez, a mudança do clima, ou seja, problemas e mais problemas que não existiam, e a humanidade vai se sentir completamente insegura, e a igreja vai se ocupar com a oração: volta logo, Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. E quando a igreja se unir para gritar Maranata, é porque está muito próximo. Aleluia. Estamos vivendo o princípio das dores, mas ainda não é o fim. É necessário que fique ainda pior. E não sou eu que estou falando. Leia Mateus 24. Leia Cartas dos Tessalonicenses. Leia Apocalipse de São João. Aleluia. Para compreender os sinais. Para compreender que é necessário um desespero. É necessário um medo coletivo. Para que se une em oração e diga: volta logo, Jesus. Para que se una em oração e diga: volta logo, Jesus. Aleluia. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Portanto, aviva-te, esteja avivado. E não existe avivamento sem arrependimento. Não existe avivamento sem conversão. Não existe avivamento sem oração. Não existe avivamento sem domínio completo do Espírito Santo na vida do crente.
Não existe avivamento sem a palavra de Deus. Aleluia. Aviva-te. Prepara-te. Esteja avivado e preparado. Porque não demora. As nossas orações deixam de ser: converta, expanda o reino, abençoa, cura. Não demora. As nossas orações serão: volta logo, Jesus. Maranata, volte logo, Jesus. Está insuportável, está intolerante. Não dá mais. Que nós possamos seguir nessa fé, que possamos seguir na confiança, na esperança do Rei, para a glória do Senhor. Amém. Vamos orar, nosso Deus.